Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, meu nome é professor Helbi Silva, eu sou professor de Química aqui da Escola Técnica Estadual Luiz Alves Lacerda e vamos começar hoje com a aula 1, tá? Química segundo ano, e vamos falar um pouquinho do conteúdo cálculo estequiométrico, tá? Lembrando o seguinte, no primeiro ano a gente vê, né, toda essa parte do conteúdo de Química Inorgânica, Química Geral. E aí a gente vê os principais conceitos de química, como tabela periódica, ligações químicas, a gente vê a parte de interações termoleculares, e essa parte é muito interessante para você entender, né, as principais concepções, os principais conceitos, a base da química. Por quê? Não adianta você tentar entender um cálculo estequiométrico, não adianta você tentar entender uma termoquímica, né, que são conteúdos mais sofisticados, conteúdos mais rebuscados, digamos assim, e você não ter entendido a base, né, os conteúdos lá de química geral inorgânica. Tendo entendido esses conceitos, né, tabela periódica, tendo entendido as ligações químicas, a gente vai trabalhar os cálculos estequiométricos. Os cálculos estequiométricos vêm lá da área de estequiometria e eles são muito importantes porque eles vão entender como as reações químicas acontecem, tá? Entram na área de físico-química e traz para a gente novas grandezas, novas ideias, novas concepções, tá? Tudo relacionado realmente a essa área da química. Para a gente entender um pouquinho de cálculo estequiométrico, a gente tem que lembrar do princípio de conservação da massa de Lavoisier, tá? Esse princípio de conservação da massa nos diz o seguinte, no geral, né, foi pensado da seguinte forma, que na natureza, né, tudo que se há, a matéria, nada se cria ou se perde, tudo se transforma. O que isso quer dizer? Que se eu estou trabalhando ali relações de cálculo estequiométrico, relações de balanceamento, eu não posso ter perca de matéria, eu não posso ter perca de massa, elementos químicos desaparecerem, tá? De acordo com Lavoisier, nada se cria ou se perde, tudo vai se transformar. Então é por isso que as reações químicas existem, tá? Toda matéria que há, ela vem proveniente de transformações químicas, tá? E ela vai se conservando, nem se criando e nem se perdendo, tá? Ela sempre vai se conservando a partir dessa transformação. Baseado nesse conceito de Lavoisier, a gente entra aqui, as reações químicas, elas vão apresentar dois grupos de substâncias. Do lado antes da seta, sempre na nossa representação, do lado antes da seta, a gente vai ter os reagentes, tá? Que, como o nome já está dizendo, reagentes são aquelas substâncias que vão reagir, ou seja, que vão estar ali no começo da reação química, vão estar ali no começo da transformação da matéria, tá? E eles que vão ser transformados para a formação de novas substâncias. Quando eu tenho após a seta, tá? Depois da seta, eu tenho os chamados produtos. Produtos são as substâncias, os compostos que são formados após a reação química, tá? Então eu tenho antes da seta sempre são representados os reagentes e depois da seta sempre são representados os produtos. E aí, baseado nessa ideia de Lavoisier, tá? A gente tem que, para as reações químicas, o somatório da massa dos reagentes, ou seja, o somatório de tudo que eu tenho antes da reação, ele obrigatoriamente deve ser igual ao somatório da massa dos produtos, ou seja, deve ser igual à soma das massas de tudo que vai ter no final, tá? Não pode se perder e não pode se criar, vai sempre se transformar. Isso que se chama conservação, né? Conservação de massa, tá? Então, entendido aqui, ó, a partir desse conceito de cálculo estequiométrico, a gente tem que observar o seguinte detalhe. Quando a gente for observar uma reação química, quando a gente for ver uma reação química, uma equação de uma reação química, os elementos, as substâncias, elas vão sempre estar representados da seguinte forma. Quando eu tenho, ó, para elementos químicos, eu vou ter sempre ele começando com a letra maiúscula, tá? Então, se eu tenho uma letra maiúscula, isso vai me representar um elemento químico. Se eu tenho ao lado da letra maiúscula uma letra minúscula, isso também está no meu elemento químico. Então, por exemplo, aqui, ó, Na, N maiúsculo, A minúsculo, tá? Isso aqui vai representar o elemento químico sódio. Então, sempre que você for observar lá na reação química, se tiver uma letra maiúscula, uma letra minúscula, vai representar um elemento químico, tá? E se só tiver apenas uma letra maiúscula, como é o exemplo do oxigênio, que ele é representado apenas com uma letra
com a letra maiúscula, tá? Você vai poder ver dessa forma. Por que eu estou explicando isso? Porque quando a gente vai para as moléculas, para os compostos, para os agregados iônicos, a gente pode perceber que eu tenho um mix de letras maiúsculas e letras minúsculas, tá? Então você tem que perceber o que é o elemento químico ali, né? E como esses elementos químicos estão ligados. Olha, nesse caso, eu tenho N maiúsculo e A minúsculo, eu tenho um elemento químico aqui, o sódio, tá? Eu tenho o O maiúsculo, eu tenho outro elemento químico, o oxigênio. E eu tenho o H maiúsculo, eu tenho outro elemento químico, o hidrogênio, tá? Chamado hidróxido de sódio. É esse representação aqui desse composto. Porém, eu posso ter mais de um elemento químico ligado. Essa nomenclatura ela vai estar representada a partir desse númerozinho aqui embaixo, ó. Então, nesse caso, Mg, M maiúsculo, G minúsculo, eu tenho um elemento químico, magnésio, tá? E aqui, ó, esse 2 que está aqui embaixo, ele está dizendo que desse elemento cloro, eu tenho 2 dele dentro dessa molécula, tá? Dentro dessa ligação aqui, desse composto, tá? Então, são basicamente essas representações dos compostos separadamente. Agora, vamos observar que, de acordo com o princípio de Lavoisier, né, a soma da massa dos reagentes tem que ser igual à soma da massa dos produtos. Isso vai me dizer que, obrigatoriamente, quando eu for representar uma equação química, essa equação deve estar balanceada. O que quer dizer balanceada? Que o somatório da massa dos reagentes tem que ser igual ao somatório da massa dos produtos. E aí, como é que a gente vai fazer esse balanceamento? A gente vai fazer esse balanceamento corrigindo os coeficientes, tá? Que são esses númerozinhos que vão aparecer sempre na frente dos meus compostos. Quando não aparece nada, é 1, tá? É um númerozinho 1 aqui na frente. Mas se eu precisar fazer esse balanceamento, se eu precisar corrigir, né, essa equação química, eu vou adicionar números à frente de cada ou elemento químico, ou composto, ou substância, tá? Então, no caso dessa equação química, vamos ver se ela está balanceada, tá? A gente vai comparar os reagentes e os produtos. Para os reagentes, eu tenho, ó, magnésio, tá? Mg. E do lado de cá eu tenho um Mg também, ó. Perceba aqui não tem nada, então aqui é 1. Então, se eu tenho um magnésio de um lado e um magnésio do outro, tá balanceado magnésio. O hidrogênio, eu tenho um desse lado de cá, ó, tá vendo? Um desse lado de cá. E do lado de cá eu tenho 2, porque esse 2 está representando o hidrogênio. Se eu tenho um do lado de cá e 2 do lado de lá, não está balanceado, tá? Eu vou precisar balancear. Mas vamos observar o cloro. Eu tenho um desse lado aqui e 2 desse lado aqui, ó, porque esse 2 está representando o cloro. Então, se eu tenho um de um lado e 2 do outro, também a equação não está balanceada nem para o hidrogênio, nem para o cloro. Aí eu pergunto para vocês, qual é o número que eu posso colocar aqui na frente, que quando eu multiplicar por esse 1zinho aqui, vai ficar 2? E aí? Exatamente, número 2. E agora vamos perceber se a equação está balanceada, né? Eu coloquei 2 aqui, então os outros coeficientes são 1, tá? Então vai ser, ó, um magnésio, já estava balanceado. 2 vezes 1, 2 hidrogênios. Aqui eu tenho, ó, 2 hidrogênios. E 2 vezes 1 cloro, aqui eu tenho 2 cloros, tá? Então agora, se a gente for observar, se eu somar a massa dos meus reagentes, vai ser igual se eu somar a massa dos meus produtos, tá? Nada se criou, nada se perdeu. Isso se chama balanceamento. É igualar os coeficientes tanto dos reagentes quanto os coeficientes dos produtos, tá? E aí existe uma regrinha que, para você entender, né, como você vai balancear, que é a tão famosa, né, regra do macho, tá? Essa regra do macho vai dizer o seguinte, ó, para você balancear de forma tranquila, de forma fácil, você vai seguir, né, vai acompanhar uma sequência de classificações dos elementos para poder balancear de forma mais rápida. Então você vai começar, ó, balanceando quem for metal, tá? E aí, para saber quem é metal, para saber quem é ametal, né? Para saber quem é carbono, oxigênio e hidrogênio, tem que voltar um pouquinho lá na tabela periódica
e estudar as principais classificações, tá? Lembrando que os metais são aqueles que ficam desse lado da tabela periódica e os não metais são os que ficam desse lado da tabela periódica. Tranquilo? Então você vai começar com os metais, tá? Viu que nesse caso eu já comecei com magnésio, que é um metal, e aí fica mais fácil o balanceamento. Depois você vai continuar com os não metais, os ametais, tá? E aí eu tenho fósforo, eu tenho cloro, eu tenho bromo, eu tenho enxofre, tá? São todos ametais que você vai ser o segundo a você balancear. Em seguida, o carbono, tá? Depois o oxigênio e depois o hidrogênio, perdão, e depois o oxigênio. Tá? Só lembrando o seguinte, nem todas as minhas reações vai ter carbono, oxigênio e hidrogênio obrigatoriamente, mas você vai seguir essa sequência. Ah, tem metal, balanceia os metais. Tem ametal, não tem, vou ver se tem carbono e assim por diante. Tranquilo? Perfeito, né? Então a gente tem o balanceamento, tá? O balanceamento é essencial para a gente fazer esse cálculo estequiométrico. Sempre que você pegar qualquer questão de cálculo estequiométrico ou qualquer questão que tenha uma equação química, a gente vai, você vai precisar executar esse balanceamento, tá? Porque senão, ó, vai fugir aqui do princípio de Lavoisier e você não vai fazer o cálculo corretamente, tá? E aí, ó, só para a gente finalizar, dentro de cálculo estequiométrico surge uma grandeza, tá? Surge uma unidade de medida, que essa unidade de medida é muito importante para a química, tá? Assim como algumas unidades medidas, por exemplo, grama para massa, litro para volume e outras unidades de medidas, elas são importantes. Na química, essa unidade de medida é muito bacana, por quê? Se a gente for observar a química ela vai trabalhar com as partículas, as moléculas, os átomos, tá? Então, como é que a gente vai trabalhar quantidade de átomos, quantidade de moléculas, se a gente não tem uma unidade de medida que vai juntar uma quantidade gigantesca dessas moléculas para facilitar, né, o meu cálculo, o meu trabalho? Então, esse cientista aqui, tá? Esse químico chamado Avogadro, ele desenvolveu uma unidade de medida, né, conhecida inicialmente por constante de Avogadro, um valor constante, um valor que não muda, e ele viu o seguinte, ó, que eu posso dizer que 1 mol, tá? 1 mol vai ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então ele pegou o seguinte, ó, eu vou pegar 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Isso quer dizer 6 trilhões de moléculas. E eu vou pegar essas moléculas e vou colocar tudo em um pacotezinho. E esse pacotezinho eu vou chamar de mol. E a partir de agora a gente sempre vai colocar, né? Sempre vai calcular, fazer os cálculos baseado nesse número de mol, tá? Então, só um detalhe para a gente não esquecer que esse coeficiente que a gente coloca aqui na frente nada mais é do que o número de mol, tá? Então, para essa reação acontecer, você precisa de 1 mol de magnésio, 2 mols de ácido clorídrico, que é HCl, 1 mol de cloreto de magnésio e 1 mol de gás hidrogênio, tá? É produzido. E aí, sempre, tá? Coloque isso na cabeça de vocês. 1 mol, ele sempre vai ser uma unidade de medida que vai dizer o seguinte, ó, naquele pacotinho, tá? Eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá? Então, se eu tiver 1 mol de magnésio, naquele pacotinho eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de magnésio, tá? Outra unidade muito importante é a unidade de massa, tá? Que a gente utiliza em grama. Então, basicamente, são essas duas unidades que a gente vai calcular no cálculo estequiométrico, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá? Não deixem de estudar e praticar o balanceamento, certo? Então, ó, valeu. Um beijo no professor Reob e até a próxima aula.